não pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Ouça agora uma palavra poderosa com os servos de Deus, Pastor Radamés Sacramento. A vitória chegou, a vitória chegou. Na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, no versículo 22 a 25, está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você pode observar que o apóstolo disse claramente que não há como conseguir alcançar qualquer coisa sem a devida perseverança. E faz uma analogia com aquela pessoa que se olha no espelho, que está de cara para o espelho, tentando se reafirmar, mas quando sai de frente do espelho, já esqueceu tudo que prometeu a si mesmo. Já esqueceu a sua aparência. Isso fala de uma corrosão da personalidade, da identidade. Porque se você não consegue perseverar, você não cria base, você não cria resistência, você não sustenta uma decisão. E se você não consegue sustentar uma decisão, você não consegue também desenvolver, fomentar a sua identidade espiritual. Logo depois que Jesus falou para Pedro: Pedro, o que dizem as pessoas a respeito de mim, de quem eu sou? Os discípulos estavam ali, um dizendo que era João Batista, outro dizendo que era Elias, e alguém chegou ao ponto de dizer assim, mais um profeta, entre eles ali. Mas Pedro teve a ousadia de dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daquele momento em diante, Jesus então olhou para ele e disse: mas eu digo para você que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você pode observar que no livro de Mateus 16, no capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18, Jesus fala isso para Pedro, faz essa promessa para Pedro. E Pedro então, naquela ousadia dele de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele foi ousado em falar aquilo, muito embora ele tivesse recebido aquela revelação de Deus, como diz o mesmo versículo 17, mas ele teve a ousadia, ele recebeu a revelação e ele creu na revelação. Quem crê na revelação de Deus é assim, ele fala, ele profetiza, ele pronuncia aquilo que lhe é revelado, ele não arrega, ele não esmurece, porque ele crê na revelação que recebeu. E assim foi Pedro. Só que tem um detalhe importante aí. Por quê? Porque Satanás queria peneirar Pedro. Satanás queria dizer para Jesus: olha, você escolheu a pedra errada. Esse aí não será aprovado na minha peneira. Então ele queria destruir essa identidade de Pedro. Pedro era pedra. A identidade de Pedro era pedra. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Com que você se identifica? Onde está a sua identidade? Ela não pode estar apenas quando você olha para o espelho e quando você sai, você esqueceu quem é você. Você não pode esquecer quem é você. Você não pode esquecer para o que foi chamado.
Você tem que entender que você tem uma identidade para construir, para reconstruir, porque depois da luta, depois da dificuldade, você precisa recuperar, reconstruir, resgatar a sua identidade. E Pedro, então, ele foi peneirado, mas muito peneirado, de maneira que ele voltou a pescar. Ele disse: eu vou pescar. E todos os outros discípulos disseram assim para ele: eu também vou com você. E aí quando ele sai da pescaria, quando ele vem para a areia, que ele sai do mar, ali está Jesus. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Mas não pergunta uma vez só, pergunta 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? E aí Pedro responde na terceira e última vez: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Duas coisas, Pedro respondeu em uma. Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Olha, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que você o ama. E é por isso que ele está ali, depois da peneira. Ele foi ao seu encontro para dizer para você que você continua sendo o escolhido, que você continua sendo a pedra, que você continua sendo chamado, você continua sendo aquele a quem ele fez promessa. E sabes que você o ama. E aí, disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro não imaginava. Parece que Pedro estava ali naquele momento dizendo: mas eu voltei para pescar. Eu voltei para ser pescador. Eu voltei para a minha insignificância. Eu voltei para o meu lugar pequeno. Eu voltei para o lugar onde cabe a minha personalidade, onde cabe a minha identidade. Eu não sou aquela pedra. Eu não consegui ser aquela pedra, mas Jesus disse para ele: cuide das minhas ovelhas. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus escolheu um rebanho para entregar nas tuas mãos. Deus lhe fez um chamado: cuide das minhas ovelhas. Olha aí, missionário. Olha aí, presbítero. Olha aí, pastor. Olha aí, apóstolo. Olha aí, bispo. Você tem que cuidar das ovelhas. Deus tem ovelhas para que você cuide. Deus vai lhe entregar um ministério. Deus vai lhe entregar uma nação. Deus vai lhe entregar uma cidade. Deus vai lhe entregar o teu chamado, porque você foi aprovado. Você foi aprovado. Você passa pela peneira. Você persevera e Deus lhe aprova. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que você sonha os sonhos de Deus. Eu creio que você vai perseverar a partir desta palavra. Porque aquele que persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Foi o que Tiago disse. Você não pode esquecer o que você ouviu. Você não pode esquecer o que você ouviu. O que você ouviu. Aconteça o que acontecer, dê no que der, você ouviu, mas você vai perseverar, porque aquilo que você ouviu é promessa. Promessa é promessa de quem não falha, é promessa de quem não se arrepende. Aquilo que você ouviu, aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus lhe revelou, é aquilo que vai acontecer. Glória a Deus. É desse jeito. É desse jeito. É do jeito de Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu creio que Deus vai fazer o impossível acontecer em seu viver. Tão somente persevera. Persevera. Seja agora, em nome de Jesus,
ministrado por esta palavra. Seja agora, em nome de Jesus, visitado com a unção do Senhor sobre a sua vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje você resgata a sua identidade. Eu tenho certeza que a partir de hoje você será aquele que vai resgatar, reconstruir a sua identidade. Aleluia! Glória a Deus! Paulo também passou por essa crise de identidade, quando ele disse que um mensageiro de Satanás veio e esbofeteou. E ele então diz assim: eu já orei 3 vezes. Ele disse: eu orei 3 vezes. Paulo estava acostumado a orar e rapidamente ser atendido. E ele estava pensando que ele não tinha mais aquela moral. Ele estava pensando que já não tinha mais aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, de que quando ele orava, Deus respondia. Eu quero dizer para você, Deus quer saber até onde você ora, Deus quer saber até onde você persevera, porque Deus vai multiplicar a unção sobre a sua vida. Sabe aquela coisa da unção dobrada? Quando você ora, Deus calcula, Deus pesa a sua oração, e essa unção é derramada no momento que você ora. Como diziam os mais antigos, aqueles que vieram antes de nós: quanto mais oração, mais poder. Então, quando Paulo disse assim: eu já orei 3 vezes, aí o Senhor veio lá e diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então ali resgata a identidade dele, a identidade de apóstolo, a identidade do apóstolo dos gentios. Ele resgata a identidade dele e diz assim: então se assim é, quando eu estou fraco, então é quando eu sou mais forte. E eu quero dizer para você, quando você está em luta, quando você está no processo, é porque detrás deste processo tem um propósito. E quando você está fraco, aí é que você está forte, porque a graça de Deus te basta. Eu vou ficando por aqui. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.